presencial, né, já não já acabou a graça. Bom, eh, então vamos aqui aos avisos. Então é assim, ó, como é que tem funcionado o fenômeno de transporte. Eu tenho esse material, aqui, o material assíncrono está todo lá disponível no Siga, tá. As aulas síncronas, como a de hoje, por exemplo, elas vão acontecer uma vez por semana, porque, eh, fenômenos de transporte é uma disciplina toda picada, então é importante ajudar vocês a ver, a indicar que livro que vocês usam. Agora mudou, porque um livro de fenômenos de transporte, os livros de fenômenos de transporte nem não são bons. Tem um que eu uso e que nós vamos usar, que eu gosto, mas são poucos, e ele é bem o que dá tempo de fazer, então isso a gente vai ter, tá. Meu e-mail oficial é esse, para alguma eventualidade. Do contrário, eu já vou informar como é que a gente vai se se comunicando, tá certo? As as aulas síncronas são sempre nesse site. O que acontece nessa sala de conferência? Quadrimestre passado foi a primeira vez que ela deu problema um dia ou 2, e aí, na mesma hora, a gente conseguiu passar para o Google Meet e deu tudo certo. Então, a menos que eu informe alguma coisa, as aulas vão ser sempre aqui, tá certo? Avaliação, como é que funciona a avaliação? Eu dou uma prova única, eu libero uns 15 dias antes do final do curso, e vocês fazem a prova e depois retornam pelo próprio Siga, tá certo? Então, quando eu vejo que dá para liberar, eu libero, em termos de tempo e conteúdo, e vocês fazem e depois retornam para mim. Como é que é o critério de avaliação? Então, é uma prova com 4 questões, cada questão vale 4 pontos e as questões têm peso, tá? Peso 1, 2, 3 e 4. E as médias é só fazer, eu dessa vez vou usar número, né, vou converter depois, e quem ficar com as notas nesse intervalo vão receber os devidos conceitos, tá? Então, é simples assim. Isso aqui é avaliação e conceito da universidade, quem tiver dúvida. E aqui ficou os horários de aula, tá? Como é que eu funciono? Assim, ó, então tem o diurno, que não é vocês, mas fiquem à vontade, quem perder a aula não, não, é só o da noite que pode ver o do é só o de dia que, se perder, pode ver à noite. Mas quem sabe que à noite não vai conseguir, é só assistir a aula de dia, porque vai ficar no mesmo dia, ó. O que que eu faço? Eu não gosto dessa aula das 21h, por quê? Porque vocês estão exaustos, tá? Então é uma aula que não rende muito. As aulas síncronas, elas são para a teoria, então
é bom estar no primeiro horário. Então, preferencialmente, vão ser às quintas-feiras, tá? Porém, como tem que fazer exercícios, eu uso as segundas, às 21h, para, às vezes, fazer um exercício junto com vocês, passo a passo, tá? Isso é muito importante, principalmente no começo e na parte que tem quantidade de movimento. Ai, desculpa, gente. Voltei. A parte de exercício, né? Nas aulas que não serão as síncronas, porque eu faço os exercícios passo a passo, tá certo? Aí aqui é mais para vocês terem a ementa, tá aqui a ementa do curso. Existe eu tenho um conflito sempre com os outros professores, que é o seguinte: todo mundo acha que fenômenos de transporte é termodinâmica, transferência de calor e mecânica dos fluidos, né? MEC-Flu. Não é bem isso. Hoje mesmo, uma das aulas, eu já vou mostrar o que é o fenômeno de transporte. O fenômeno de transporte é transporte de quantidade de movimento, transporte de calor e transporte de massa. Por acaso, para fazer este estudo, pinceladas dessas, da termodinâmica principalmente, serão consideradas. Mas no caso da termodinâmica, por exemplo, é só a primeira lei, tá certo? E para o curso de vocês, é suficiente entender essa parte de transporte, mas não verdadeiramente como alguns professores fazem, que é dar a termodinâmica. Não é assim que eu faço esse curso, tá? Eu dou aula de fenômenos de transporte. E vocês vão ver os fenômenos quais são. E aqui, ó, por conta disso, a bibliografia é composta desses livros. Ó, puseram aqui esse livro, por exemplo, Introdução às Ciências Térmicas, é um livro horrível. Eu detesto esse livro, ele tem erros em tabelas, eu não sei por que ele está aqui. Mas, se vocês observarem, ó, tem mecânica dos fluidos, termodinâmica, mecânica dos fluidos, e por acaso não tem nenhum livro um próprio livro de fenômenos de transporte, tá? Porque é realmente complicado achar um livro. Mas, de novo, aqui, ó, mecânica dos fluidos, termodinâmica, calor e massa. Qual é o livro que eu sigo? Eu sigo porque ele é um ótimo. Ele é um ótimo. Ai, não lembro da palavra. Eu sigo este livro. Ai, meu Deus, eu estou com a palavra aqui, não estou conseguindo. Deixa. Esse livro aqui, ele é um livro de um professor de hidráulica, se não me engano, mas ele é bem resumido, ele trata os 3 fenômenos de maneira simplificada, simples, dá para entender, tem exercícios, e roteiro, é essa palavra que eu queria lembrar, é um excelente roteiro. Eu vou seguindo ele. Quando eu acho que precisa de mais, porque ele não é tão bom de exercício,
não tem a solução, tudo, aí eu sempre uso os livros do Senjo Cimbala. Eu adoro, eu acho eles bem didáticos, tá. E e é isso, como é que a gente funciona? Eu não posso, no Siga, colocar os PDFs dos livros, porque isso é pirataria, tá certo? Eu poderia colocar os livros oficiais que tivessem na biblioteca, tudo, mas o que eu faço é o seguinte: algum de vocês, nós temos aqui 18 alunos hoje, algum dos alunos hoje vai virar meu representante ou minha representante. Nós vamos, a pessoa vai me passar o celular e eu me comunico com essa pessoa e repasso toda essa parte de livros e tal, e a parte que eu não posso colocar no Siga. Mas mesmo assim, o que eu coloco no Siga, adicional, eu geralmente mando para essa pessoa e essa pessoa repassa para vocês. Na parte da manhã, eles já criaram o grupo e o representante já se voluntariou. Então, aqui eu também vou precisar disso, eu vou precisar de um voluntário que aceite ser meu amigo e representante, tá certo? E faz essa conexão com vocês. Porque eu também não sou antenada em celular, e aí fica falho para o lado de vocês. Tá certo? Alguma dúvida aqui em relação. Ótimo, obrigada, Luíde. Em questão aqui dessa parte, tá tudo tranquilo, né? Eu imagino que eu não conheça vocês, não dei aula para vocês, nada, né? Então, algum de vocês me conhece ou eu conheço? Eu acho que não, né? Porque faz 2 anos que a gente está aqui. Pois é isso aí. Seja bem-vindo, Luiz. A outra coisa é o seguinte: no começo da pandemia, eu até abria a câmera, eu tentava ver a carinha de vocês e tal, e depois eu descobri que não é assim que funciona. Isso aqui é para ser dinâmico, é por isso que eu não ligo mais a câmera, e eu aceitei isso. Aliás, aprendi com vocês, para dar certo mesmo e ficar mais dinâmico, é vocês ficarem quietinhos aí, e eu falando aqui, quando vocês quiserem, se alguém quiser interromper a aula com o microfone e tal, fica à vontade. Mas tem funcionado aqui com o chat aqui do lado, e às vezes, se a dúvida é mais complicada, aí é só ligar o microfone e a gente conversa, tá bom? Foi assim que a gente evoluiu nesses 2 anos aqui de pandemia. Que, por sinal, hoje, gente, eu passei e vi o jogo lá na Inglaterra, e a pandemia lá acabou, né? Um jogo de futebol, a galera toda na plateia se abraçando, torcendo, inveja total. Mas fevereiro estaremos de volta. Eu vou. Chegaremos lá, Luíde, chegaremos. Mas tá ruim esse. Tá demorando. Outra coisa é o seguinte, gente. Essa sala, ela às vezes. Aqui tem um negócio escrito, o título
do que vai dentro. Mas aqui tem hora que ela faz isso comigo e tem coisa que não aparece. A outra coisa é o estilo das minhas transparências, tá? Isso aqui é tudo improvisado, não gosto daqueles slides enfadonhos, acho aquilo um pesadelo. Alguns são, alguns não são, então é tudo assim meio colorido, meio escrito, porque assim eu acho que fica mais divertido. Se não fica divertido para vocês, pelo menos fica para mim. Mas eu acho que é mais divertido. Então, alguns slides são assim, meio essa palhaçada, mas é porque eu consigo me desenvolver desse jeito, tá bom? E mesmo porque isso aqui, o correto é vocês sempre utilizarem os livros. O que acontece também é que eu sempre coloco a fonte, eu coloco a página, eu coloco de onde eu tirei, para vocês, quando forem estudar sozinhos, tentarem pelo menos seguir aí a parte do livro de onde eu tirei as coisas, tá certo? Em relação. Espera aí, estou limpando aqui. Em relação às aulas, é o seguinte: como isso aqui era para ser a primeira aula, eu vou dar uma olhada. Eu já coloquei coisas lá no Siga, tá? Se vocês já viram, tá lá. Eu vou começar a alimentar a partir de amanhã com mais calma, mas se as minhas mãos não doerem, eu vou colocar todo o material, mas eu vou pondo aos poucos, tá? Se eu mudo alguma coisa, eu mando via esse representante, e aí a gente vai se, se, se comunicando de alguma forma, tá certo? Então é o seguinte, sim, a primeira aula era tudo isso, então eu estou devendo a segunda aula, mas daí eu acho que na quinta-feira que vem eu consigo organizar de forma que eu passe tudo para vocês. Se eu achar que não conseguir, aí eu aviso que nós teremos aula na segunda, né? Mas eu aviso, ok? Então vamos lá. Isso aqui, esse começo é rápido, são só uns 11 slides, vocês não me desapareçam. É rápido, mas é essa parte introdutória exatamente para saber o que é o fenômenos de transporte, tá certo? Quais são os fenômenos? Então, está aqui. O que a gente estuda? O transporte do quê? A gente estuda aqui o transporte de quantidade de movimento, tá certo? De calor e de massa. São os 3 fenômenos que a gente estuda. Quantidade de movimento, eu pus aqui, ó, é como eu vou falar. Eu dificilmente uso momento linear, mas os livros geralmente usam momento linear e os físicos. A engenharia usa mais quantidade de movimento. Eu já andei buscando isso e não tem certo ou errado, tem hábito, tá? Então, tem hora que eu uso quantidade de movimento, tem hora que eu uso momento linear. Muito bem. Então, aqui são os 3
os 3 fenômenos que a gente vai estudar, tá? E o transporte, como é que ele se dá? Ele se dá ou difusivamente, advectivamente ou convectivamente, tá? O advectivo, ele se refere apenas ao quantidade de movimento, tá? E eu vou falar na frente. O difusivo é um movimento aleatório das partículas em um fluido. O melhor exemplo que tem de difusão é você pegar um copo d'água cristalina e jogar uma gota de tinta. Aquilo faz o quê? Aquilo espalha, tá? Então, isso é um processo difusivo. O convectivo, aliás, o advectivo, vocês raramente vão ver nos livros escrito advectivo. Porque os livros juntaram a difusão e a advecção e chamaram tudo de convectivo, tá? Então, mas isso aqui eu coloco para ficar bem claro essa diferença. O fenômeno de transporte, ele estuda os fenômenos nos quais ocorrem fluxos que tendem a uniformizar os campos, ou seja, uniformizar as distribuições. Quem são esses campos, né? É o campo de velocidade para a quantidade de movimento, é o campo temperatura quando é transporte de calor e é concentração quando o transporte é massa, tá certo? E o que quer dizer tendem a uniformizar? Você tem um campo uniforme quando você tem um gradiente da grandeza. Qual grandeza? De novo, velocidade, temperatura e concentração. O gradiente é quando você tem aquela diferença, né? Se o gradiente é nulo, é porque não tem diferença. E um campo não uniforme é quando existe um desequilíbrio na distribuição da grandeza, certo? Então, vamos voltar aqui ao copo ou à xícara com água e você colocou a gota de tinta. Essa gota de tinta aqui, nesse instante, onde que está a concentração dela? Está toda aqui. Mas com o passar do tempo, ela vai espalhando. E o gradiente, quando você mede uma grandeza de onde ela tem mais para onde ela tem menos. Então, se ela está espalhando, é porque eu tenho um campo e eu tenho este gradiente diferente de nulo, tá certo? Isso a gente vai ver durante todo o curso. Tadã! Isso aqui é um horror, né, gente? Mas quando eu fiz, eu falei assim: é melhor mandar assim. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, transporte. Transporte, quantidade de movimento, de calor e de massa. Quais são as letras que a gente usa? Aqui, isso a gente vai ter que ver individualmente, porque a quantidade de movimento, a gente está procurando a velocidade. O calor aqui, dependendo do livro, a gente usa o calor, a taxa e o fluxo, tá? Isso a gente vai ver individualmente. E o transporte de massa é a concentração, tá? Aqui eu ponho, ó, alguns livros
de transferência de calor e massa. Deixa eu explicar. Onde é que vocês vão encontrar. Ai, gente, eu esqueci de falar uma coisa, pausa. Eu não gravo essas aulas. Quem grava as aulas são os alunos. Então, aula passada, quadrimestre passado, um aluno gravava e disponibilizava para vocês, tá certo? Eu tentei gravar, fica muito grande, depois eu não consigo mandar para vocês e fica uma confusão devido à minha inabilidade. Então, se alguém quiser gravar, se manifeste, avise e depois vocês se comuniquem. Aí, ó, a Marina está gravando. Beleza, já temos alguém gravando. Então tá ótimo. Mais gente está gravando. Não? Então tá, Marina. Então, voltando aqui, ó. Onde é que a gente encontra teorias envolvendo fenômenos de transparte? Então, tem esses poucos livros de fenômenos de transparte, mas está aqui, ó, transparte de calor, livros de Transcal. Quantidade de movimento, livros de McFlu. E transporte de massa, eles geralmente estão em livros de transferência de calor, que eles falam e de massa, ou somente muito raramente, em livros de transferência de massa sozinho, ou em livros de fenômenos de transporte, tá? Mas o mais comum é achar em livro de transferência de calor e massa. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Os fenômenos, eles são muito parecidos e vocês vão ver que eles têm até o que a gente vai estudar, que é o unidimensional, eles têm até a mesma carinha, a carinha de perfil. Quando a gente chegar aqui, ó, a gente vai ver que o perfil de distribuição de massa é esse aqui, o de temperatura é esse aqui, e o de velocidade é esse aqui. Olha como um processo difusivo unidimensional, eles têm a mesma carinha, tá certo? Voltando lá, a gente chega lá. Então, aqui é o seguinte, então vamos lá. O transporte de calor, ele pode ser convecção e difusão. Quem é que está envolvido na convecção? A maior. Espera aí, deixa eu começar com. Eu vou começar com transferência de massa, porque eu vou andando para trás. Então, o que é a transferência de massa? Você tem transferência de massa por convecção ou transferência de massa por difusão. São os processos em que ocorre o transporte, tá? Então, eu tenho um processo convectivo e um processo difusivo. O processo difusivo é exatamente aqui, ó, uma gota de corante, é o espalhamento de uma gota de corante, ou a fumaça no ar atmosférico, é exatamente um processo difusivo. Por quê? Porque você tem diferenças de concentração, o fluido pode estar parado, aqui, ó, o meio estagnado, que quer dizer parado, e você vai ter a difusão, tá certo? E existe a convecção.
Mexer o corante na água é um processo convectivo, tá certo? Mexer café com leite e o leite misturar na água, o leite se misturar com café é um processo convectivo. Por quê? Porque você fez o fluido se mexer, tá? Então, a convecção está ligado ao no caso da convecção, existe uma interferência no fluido e a difusão é no meio estagnado, tá certo? Então é assim que é o transporte de massa, convectivo ou difusivo. O transporte de calor, ele é convecção ou difusão. A difusão está ligada à condução, mas o transporte de calor, ele pode ser também por radiação, tá? Não esquece disso. É que aqui a gente vai o que eu estou trabalhando aqui é para eles ficarem bem iguaizinhos e a gente conseguir entender melhor isso. Então, a difusão é no transporte de calor é quando você tem o meio estagnado, tá certo? Parado. E a difusão, a temperatura, você pode ter se você pegar o teu café, xícara de café, e deixar quieta, o seu fluido está parado, tá? Você não vai assoprar, você não vai fazer nada. Ele vai esfriar por convecção natural aqui, porque é o fluido com o fluido. E ele vai esfriar aqui com a. Não, vou dar um exemplo melhor. Sabe quando a mão da gente está fria e a gente pega o café e a gente segura na xícara para esquentar a mão da gente? Então, esse é um processo de condução do seu café para a nossa mão. Por quê? Porque é um sólido que encosta um outro sólido e esse processo é de difusão, tá certo? Ou banho-maria, que é um fluido com um fluido, mas no meio está estagnado. Isso é difusão, transferência de calor quando o meio está parado. A condução, ela geralmente ocorre em sólidos ou fluidos estagnados, tá certo? Então, se eu pegar um tabuleiro, encher de água fria, ó, mais que isso, a cerveja e o cooler, quando eu ponho a água gelada, ponho a cerveja aqui nesse fluido, esse processo aqui é de difusão, que vai ser de condução, tá? O outro processo de transferência de calor é eu pegar a mesma xícara de café e fazer o quê? Soprar. Isso aqui é uma boca, gente. Eu vou soprar o café. E aí eu vou deixar de ter uma convecção natural. Eu soprando o café, eu estou interferindo e eu estou colocando o fluido em movimento. Então, estou fazendo uma troca de calor de convecção. Se eu mexer o café também, se eu mexer o café, isso é uma convecção forçada também. Então, o fluido entra em movimento, tá vendo? E isso é convecção. Então, tem. E olha, eles são bem parecidos. Tá ok? Então, o outro transporte é o de quantidade de movimento ou momento linear. O que que nos interessa isso? Lembra que ele fala a quantidade de movimento, se for convectivo, é o todo, todos os dois.
Mas, dividindo, eu tenho o processo difusivo, tá? E eu tenho um processo advectivo. É quando me interessa do movimento, me interessa o transporte de quantidades de substâncias resultantes do movimento global do fluido. É uma análise do escoamento macroscópico. Eu já vou passar para vocês o que é isso. E eu ponho aqui os livros de McFlu que eu gosto de usar, tá? Então, quando a gente entrar nessa parte, eu passo para vocês todo o material e tal. Quando entra em transferência de calor, eu também passo para vocês o material. Tá? Mas é importante que... E o processo difusivo é o movimento aleatório lá, quando a gente estuda o espalhamento. Então, vocês observem que os difusivos, eles têm a mesma... É o mesmo tipo de processo. E se vocês observarem, olha, as equações dos difusivos, elas têm a mesma cara. Aqui não dá para ver, né? Vou diminuir aqui, ó. Ah, não diminui. Deixa eu ver se eu consigo. Também não consigo mexer. Como é que não diminui? Ah, mas eu consigo aumentar e trazer ali em cima. É só vocês? Só eu ou aqui tem uma mãozinha que fica no caminho? Na tela de vocês também fica. Ah, então tá bom. Eu tô aqui na luta. Vocês não estão vendo? Tá, então é só para mim. Aqui, ó. Peraí. Para mim tem um negócio. Isso, a luzinha, tudo bem. Não, mas eu queria mostrar essa equação aqui, ó. E aqui eu não vejo. E tem um negócio aqui na minha tela. Então, olha, observe que essa equação parece com essa, que parece com essa, ó. Então, o processo difusivo, e olha como a convecção de massa e a convecção de calor, elas têm a mesma equação, a mesma cara, tá certo? Então, fica bem interessante que a gente acaba estudando o fenômeno e aplicando para os 3 casos, tá certo? Aqui eu vou fazer a diferença, por exemplo, se é a parte de fenômeno de transporte, principalmente quantidade de movimento, aqui a diferença de advecção e difusão. Espera aí, eu vou passar aqui, ó. Isso aqui fica bem simples, os exemplos que eu quero dar para vocês fixarem a ideia, é o seguinte, ele fala aqui que para você imaginar o seguinte, oh meu pai, oh meu pai. Ele fala para a gente imaginar o seguinte. Imagina um trem cheio de vagão, tá certo? Em movimento. E imagina que um de nós está sentadinho neste vagão. E o fato dessa pessoa estar se movimentando é porque o vagão está se movimentando, tá certo? Então, isso é uma maneira da gente entender o que é o processo
advectivo, porque ele é quando você... deixa eu falar. Não, vamos em frente, vamos em frente. Quando você tem ele fala isso, mas o melhor é aqui, ó. Quando você usa o exemplo de fluido. Quando você tem um rio e você pega e larga um barco aqui à deriva, esse barco vai fazer o quê? Ele vai descer o rio, tá certo? Ele vai descer porque o rio está descendo, o fluido está descendo, o barco vai descer. Se eu tenho um balão e ele... um balão de festa, uma bexiga de aniversário, eu largar ela sobe com o ar, o balão sobe, tá certo? Então, aquele balão está subindo, por quê? Porque o vento, o fluido ar, está levando este balão, tá certo? Então, isso é exemplo do que é a advecção, tá certo? E o processo e transporte difusivo pega o barco e joga uma tinta ou um shampoo, poluição no rio. O que vai acontecer? Essa poluição, essa tinta, ela vai, conforme o rio vai andando, ela vai espalhando também, ó. Tá certo? Essas são os exemplos de processo advectivo e difusivo, tá certo? Então, aqui, a advecção, ele aqui juntou os dois, né? A advecção é como se você chamasse essa mancha aqui, fosse o barco, tá certo? Então, ele vai descer. E o outro de difusão é o quanto essa mancha vai espalhando e ela vai aumentando. Então, aqui é um exemplo dos dois processos. Deixei aqui para vocês lerem, caso vocês tenham dúvidas sobre o processo. Mas conforme a gente vai estudando o processo, vai ficando bem mais fácil essa parte, tá certo? A diferença de advectivo e convectivo é que Beatriz, esse material já está lá no Siga, tá? Já está disponível lá para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Processos advectivos, né? Escoamento de rios e condutos forçados, analogias com quê? Aí tá aqui, exemplo, carga em um vagão de trem em movimento, barco à deriva, o balão no ar atmosférico, tá certo? E o que é a convecção? O processo convectivo, isso aqui é Isso aqui é para a quantidade de movimento, tá, gente? Eu devia ter posto separado. O convectivo ou convecção é uma combinação de advecção com a difusão. Por que isso? Porque toda convecção, lembra que eu falei para vocês que a gente assopra, se você mexer o café, é uma convecção? Mexer o café com leite é uma convecção de massa, e se eu mexer só o café, é uma convecção de
o café quente eu quero mexer para esfriar, é uma convecção de calor, é porque ele combina tanto a advecção quanto a difusão. Você dificilmente tem convecção sem a difusão, tá certo? Mas isso com o tempo a gente vai esclarecendo. E lembrando que hora nenhuma quase, esse termo vai ser usado e eles vão usar ou convectivo ou difusivo, tá certo? Mas, diversas literaturas usam para quantidade de movimento termo apropriado. Eu acho que é a convecção. Inclusive o livro que a gente vai usar, só usa a convecção, quase nenhum usa advecção, tá certo? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Gente, um minutinho só. Voltei. Então tá, isso aqui que eu falei para vocês, ó. Os processos difusivos que você via lá naquele slide, aqui, ó. Variação da velocidade, gradiente de temperatura e aqui o gradiente de concentração, para a gente chegar lá no... Aqui, ó. Se você... Aqui, ó, gradiente de velocidade, gradiente de temperatura e o gradiente de concentração. O verde corresponde ao texto verde, o roxo ao roxo e o azul ao azul, tá? Quando vocês forem olhar a matéria. O que eu digo que eles têm a mesma carinha, tá? Quando é unidimensional. Aqui eu sempre vou ter um fluido. Aqui pode ser, para a gente visualizar melhor, isso aqui tanto pode ser um fluido, aqui no caso eles põem cerâmica, mas existe, eu posso ter um fluido também. É o seguinte, eu tenho duas placas. Isso aqui, o que eu prefiro dizer, que fica mais fácil de vocês entenderem, é assim, numa piscina, eu pego uma prancha ou uma tábua, eu empurro essa tábua no fluido, dentro da piscina. Então, aqui está em contato com a água. Quando a gente coloca essa placa aqui em movimento, o que acontece? O fluido bem debaixo da placa, ele vai entrar em movimento, porque ele está agarradinho aqui, né? Então, ele entra em movimento. E aí existe a transferência da quantidade de movimento nas camadas dos fluidos, certo? Então, o que vai acontecer? A prancha aqui vai andar, essa velocidade aqui vai ter a velocidade da prancha, mas daí, conforme vai sendo transferido para as camadas de baixo, vai diminuindo, você vai perdendo esse valor aqui, ó. Inicialmente eu tinha esse V, eu vou terminar com V bem menor. Inclusive, se a gente empurrar uma prancha na piscina, ela lá embaixo dificilmente vai ser sentido essa velocidade aqui, tá certo? Então, o perfil de velocidade sempre vai ter essa cara aqui. A mesma coisa acontece, e aí eu tenho um gradiente de velocidade em relação ao meu y, tá? Vamos rever tudo isso de novo.
No caso de temperatura, também, olha, se eu tiver aqui uma temperatura maior, uma placa, qualquer coisa com uma temperatura maior, e colocado em algum em contato com alguma coisa mais fria, essa temperatura vai acontecer uma transferência de calor do mais quente para o mais frio, e que vai também ter este perfil de temperatura, tá certo? A mesma coisa com a concentração, ó, o gradiente de concentração. Ele aqui diz que isso aqui é uma placa de cerâmica, e aqui tem água, eu tenho uma concentração de água aqui e ela vai sendo absorvida pela cerâmica. Como? Com um perfil, com gradiente de concentração, que vai de onde tem mais para onde tem menos, e eles têm a mesma carinha, tá certo? Então, isso aqui é praticamente o objetivo do nosso curso. A gente vai olhar os processos difusivos unidimensionais, envolvendo quantidade de movimento, troca de calor e troca de massa, tá bom? Aqui eu faço mais detalhado e eu coloco aqui, isso aqui eu vou rever tudinho com vocês, tá? As tensões de cisalhamento que definem a condição deste perfil, porque se você tem um fluido com viscosidade, existe uma regra de velocidade zero aqui, quando essa placa está parada, né? Tipo o fundo da piscina. O não deslizamento, por quê? Porque você tem um fluido que tem viscosidade. E o que é a própria definição de viscosidade é o seguinte: viscosidade é a propriedade que um fluido tem que permite ser colocado com mais facilidade ou não em movimento. O que quer dizer isso? Se eu tiver água, eu posso empurrar a prancha e eu posso ter esse perfil. Se eu tiver o mel, a mesma prancha no mel, eu aplicar a mesma força, com certeza vocês sabem que ele não vai ter este perfil, ele vai ter um perfil onde a velocidade aqui é bem menor ou bem mais em pezinha aqui, ó, tô tentando. Por quê? Por causa da viscosidade. A viscosidade, ela faz uma força contrária ao movimento, tá? Então, ela está diretamente ligada aqui ao gradiente de velocidade. Nós vamos ver isso. Então, isso aqui é quantidade de movimento difusivo. Aí, aqui também, eu dou o mesmo exemplo, o difusivo, o transporte de calor. E aqui, ó, é a lei de Fourier, tem a mesma carinha, gradiente de temperatura, e aqui, ó, é a constante, a condutibilidade térmica, o K, que é uma propriedade, se é difusivo, é condução. O K é uma propriedade dos sólidos e dos fluidos parados, tá certo? Então é a mesma coisa, eu tenho uma temperatura alta aqui, ela vai transferindo o calor e vai ficar com essa carinha aqui, certo? Estou acabando. E a concentração é a mesma coisa.
eu tenho uma concentração alta aqui, ela vai se difundindo e ela fica depois com esse perfil aqui. Tem a mesma carinha, ó. Isso aqui é uma constante e aqui é o gradiente de concentração. O que eu digo aqui nesse último é o seguinte: existe uma diferença quando vocês forem ler entre massa que é transferida, tá certo? Então, toda vez que eu tiver uma convecção, eu tenho um fluido em movimento. Então, eu tenho uma massa sendo transferida, mas no sentido de ir de um lugar para o outro. E é diferente de transferência de massa. Por quê? Porque a diferença, transferência de massa tem que ter um gradiente de concentração, tá certo? Então, vocês sempre têm que lembrar que a transferência de massa é o seguinte: aqui é o café com leite, a convecção, e eu vou misturar com uma colher o café com leite. A difusão, eu tenho água ou leite e vou colocar um corante, tá certo? A difusão é estagnado e a convecção eu tenho o fluido em movimento. Na convecção, eu tenho massa sendo transferida, mas não necessariamente eu estou falando de transferência de massa, tá? Isso aqui é só um ajuste para não fazermos confusão. Ok, acho que esse aqui é o último slide. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma... Eu preciso de um amigo ou uma amiga. Alguém se manifeste, por favor. Quem gravou? A Marina. Se a Marina já estiver disposta a fazer esse papel de gravar e liberar, ela também já pode ser a minha representante. Mas também pode ser outra pessoa. Estou aguardando aqui uma manifestação. Senão eu vou eleger aqui pelo cursor. Ninguém? Ninguém. Estou falando sozinha aqui, gente. Hello? Oi? Quem vai ser? Ah! Você deixa no aberto, né? Eu falei, Marina, que já que você está gravando, se você já não quer fazer o papel de representante. Ótimo, me passa o seu celular e já negocia aí como que você já quer fazer o grupo. É mais fácil você passar aqui e as pessoas te procuram, né, do que você ficar adicionando eles. Ok? Alguma dúvida sobre a aula ou sobre... Aí, ó, prontinho, já temos um representante por aqui. Deixa eu copiar. Não. Marina. 11 9 8 5 4 8 9 2 9 5 4 8 9 2 9 5 4 8 9 2 9 5 4 8 9 2 9 5 4 8 9 2 9 5 4 8 9 2 9 5 4 8 9 2 9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2 9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8  9 2  9 5 4 8 9 2  9 5 4 8 9 2  9
07. 8 horas. Prontinho. 011. A gente estuda pelo slide? Não, o slide é só um roteiro. O, eu geralmente. É como se vocês tivessem sala de aula, isso estaria no quadro. É mais ou menos isso. É o que você copia em sala de aula. Depois, para estudar, você vai precisar do livro, porque aqui eu vou dando só mesmo o roteiro, tá? Vou esclarecendo as dúvidas mais comuns, e aí vocês com o livro conseguem, eu imagino, conseguem estudar, tá certo? Esse, Marina, eu depois passo para você. Eu passo para você os PDFs. E, e é isso, gente. Muito obrigada. Bom fim de semana. Obrigada a você, Arielle. Obrigada pela presença de todos. Bom fim de semana. Boa noite, Reginaldo. Tchau, Marina. Ellen. Bom, obrigada, Marcos. Bom descanso para você também. Tchau, tchau, gente.